Olá, gente boa de Deus, paz de Cristo sobre a tua vida. Pastor Adriano Moreira com você mais uma vez, em mais uma série aqui do nosso canal. E esta série é uma série que muitos de vocês têm gostado muito, participado muito, curtido muito, compartilhado bastante, que é a série Você Entendeu Errado. E nessa oportunidade vamos falar de Você Entendeu Errado, 1 Coríntios, capítulo 2 e verso 9. Mas eu não posso deixar de fazer a você o convite de se inscrever em nosso canal, de clicar no sininho para ser sempre notificado de novas postagens, para que você também curta, para que você compartilhe e para que você torne relevante esse nosso canal e possa chegar a muitas pessoas. E também nos siga em nossas redes sociais, também compartilhando aí a partir do nosso Instagram, do nosso Facebook e do nosso Twitter, tá bom? Então, vem comigo para entender certo 1 Coríntios 2:9, que você até então entendeu errado. Nesta série, Você Entendeu Errado, eu tenho sempre enfatizado que os erros são sempre erros de interpretação de textos fora do seu contexto. Sempre que a gente vai direto no versículo, vai direto no texto e não presta muita atenção no antes, no depois, que são o contexto imediato, contexto remoto, contexto cultural, contexto linguístico, vários outros contextos das escrituras, nós acabamos entendendo errado e, infelizmente, também pregamos e ensinamos errado. Provavelmente, quase que com certeza, você já citou 1 Coríntios 2:9 para falar que o céu, ou aquilo que Deus tem preparado para nós na eternidade, é um mistério que ainda não chegou ao nosso conhecimento, que a gente ainda não ouviu, que os olhos não viram, e enfim. Por quê? Porque 1 Coríntios capítulo 2, verso 9 diz assim: mas está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Bom, este é um texto que está sempre sendo mencionado nesse caráter escatológico, ou seja, sempre dizendo que esse texto se refere ao céu, se refere àquilo que Deus tem preparado para nós da eternidade e que nós não sabemos o que é. Só que é importante que se leia o contexto, principalmente a partir do verso 1 desse capítulo 2 de 1 de Coríntios, onde Paulo começa até de uma maneira muito poética, se referindo não exatamente ao céu ou à volta de Jesus, ainda que é importante dizer que o céu, sim, é algo que a gente não tem uma ideia concreta de, literalmente falando, do que está reservado para nós. Nas Escrituras, nós vamos encontrar muitas vezes, principalmente no Apocalipse, o céu sendo descrito de modo simbólico, enfim. Mas esse texto não está falando disso, até porque é importante entender que o que Paulo está dizendo aqui é do Cristo crucificado, é do Cristo encarnado, crucificado e ressurreto. Paulo está fazendo referência ao fato de que aquilo que agora tinha sido revelado a partir do próprio Cristo, dos discípulos apóstolos de Cristo e da igreja, era algo ainda oculto, era algo ainda como um mistério para os profetas do Antigo Testamento, para os personagens do Antigo Testamento, inclusive os próprios profetas que profetizaram muita coisa concernente ao Cristo crucificado, ressurreto e à igreja, do qual não saberiam provavelmente explicar com detalhes do que se tratava. E é isso que no verso 9 Paulo está fazendo. Ou seja, Paulo está fazendo uma citação quando ele diz está escrito. E qual é o texto que ele está aqui citando? É o texto de Isaías, profeta Isaías, capítulo 64 e versículo 4, que diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Então, o que Paulo está dizendo fazendo citação, é dizer que aquilo que agora
tinha sido revelado que aquilo que agora tinha sido manifesto, que é o Cristo, a igreja de Cristo, o Cristo que é a pedra fundamental da sua igreja, o Cristo encarnado, crucificado, ressurreto, e a igreja de Cristo Jesus a partir dos apóstolos é algo que agora manifesto foi, mas que outrora tinha sido ainda oculto, outrora ainda os olhos não tinham contemplado, os ouvidos ainda não tinham ouvido, o coração ainda não tinha compreendido. E é importante se ler o verso 10, porque no verso 10 é exatamente isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que o que os olhos não haviam ainda visto, que o que os ouvidos ainda não tinham escutado, ouvido, e que se refere ao Cristo agora crucificado e ressurreto, foi agora manifesto e revelado à igreja. É isso que ele diz no verso 10. Por isso que Paulo faz referência, inclusive, a esse mistério também lá no capítulo 3, do verso 1 ao 6 aos Efésios. Não vou citar aqui, porque são 6 versículos, mas que você examine lá. Paulo lá, mais uma vez, está dizendo que a igreja e que a crucificação de Cristo, que a fundação da igreja era ainda um mistério para a antiga aliança, para os profetas do Antigo Testamento, e que agora essa revelação extraordinária já havia se manifestado, porque Cristo veio, a igreja foi entendida, inclusive que esse Cristo prometido se estenderia para além dos judeus até os gentios, e é isso que Paulo vai dizer em Efésios 3, do verso 1 ao 6. Então, 1 Coríntios 2,9 não se refere ao céu, mas se refere à crucificação, se refere à ressurreição, se refere à manifestação do Cristo encarnado e que agora foi revelado à sua igreja. Bom, agora que você entendeu certo, 1 Coríntios, capítulo 2 e verso 9, que não deve mais citar esse texto, como se ele estivesse se referindo ao céu, ainda que o céu é algo do qual a gente só tem noção pelos simbolismos também que a Bíblia faz, pelas referências indiretas que a Bíblia faz, mas agora que você entendeu certo, 1 Coríntios 2,9, eu peço a você, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe e também comente, faça aí uma referência, diga alguma coisa a respeito, porque afinal de contas esse canal também é seu.